Olá a todos, a todes. Boa noite. Catupituna Paiandê. Como o Bruno já falou, eu sou Juliana, né? Mas além desses títulos todos aí, né? Eu sou, né, Tupinambá de Olivença, né? Sou filha, né? E fruto, né? De um legado de luta do povo Tupinambá, e que até os dias atuais a gente ainda, né, vive lutando para a nossa existência e também pela demarcação do nosso território. Eu sempre costumo comparar pelo fato que a gente tem comprovações, né, na historiografia brasileira, que o povo tupinambá foram os primeiros a ter o contato, né, com os colonizadores, os invasores, né, do território que hoje se chama Brasil. E assim como, né, a primeira árvore, né, explorada, que foi o pau-brasil, nós, o povo tupinambá, também fomos os primeiros a ser, né, usurpados, né, a ser violentados, escravizados, porque a escravidão no país não foi, né, de forma nenhuma iniciada com os nossos humanos, né, negros, né, o povo negro, mas sim com os povos indígenas. As primeiras tentativas de escravização no país foi com os povos indígenas. E esses povos que estavam na costa, né, do tronco tupi, do tronco, né, do macro-G, foi os primeiros a ter o contato. Então, falar do movimento e dos povos indígenas do sul da Bahia é relembrar também a invasão, né, e como deu o início, né, a essa construção da sociedade brasileira. Então, a gente temos, né, no sul, né, extremo sul da Bahia, né, considerado três povos, mas é muito mais, porque no sul a gente tem ali, né, o povo tupinambá, né, no território tupinambá de Olivença, território de Belmonte, né, mas temos ali, né, também uma reserva, né, chamada Caramuru Paraguaçu, onde a gente tem, né, de forma forçada, vários povos indígenas, né, inclusive o povo tupinambá, que sofreram ali, né, ali pelos anos de 1980, né, com o primeiro, né, órgão indigenista do país, que é a SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, que foi instalado na região no pensamento, né, do avanço do desenvolvimento, né, do país. Então, nessa construção de uma política integracionista aos povos indígenas, e onde nessa reserva tem Camacã, né, Cariri-Sapuiá, né, Tupinambá, entre outros povos, né, que são considerados Pataxó-Ranrã. Então, no sul da Bahia, a gente diz que tem o povo Tupinambá e Pataxó-Ranrã. Mas o Pataxó-Ranrã significa, né, no tronco G, na língua, né, deles, mistura de povos, porque foi uma forma, né, utilizada para poder, né, desapropriar nós, enquanto povos indígenas, dos seus territórios e colocar, né, em um único local, em uma reserva. Então, no sul da Bahia, a gente tem essa primeira reserva, né, indígena, e essas primeiras tentativas, né, de remoção dos povos, retirando eles dos seus territórios originários, né. O povo tupinambá de Olivença, pela, né, a sua resistência em permanecer em seu território, foi totalmente, né, colocado como extinto pela sociedade brasileira, o Estado brasileiro, né, só veio novamente, né, reconhecer que o povo tupinambá de Olivença estava vivo e existe, e estamos na luta, em 2002, onde a gente inicia na década de 90, né, esse levante do povo tupinambá, para mostrar que estamos lá, mesmo com a nomenclatura de caboclos de Olivença, né, que foi nos dado enquanto uma forma de retirada de identidade do ser tupinambá para os povos, para o povo tupinambá. Então, todo esse processo de colonização, né, ele veio ali, né,
de forma violenta o que hoje a gente coloca como conceito, né? A questão do etnocídio, o memoricídio, né? O genocídio dos povos indígenas, né? Da costa litorânea, né? Ali da região do sul da Bahia. E com todo esse processo, hoje a gente luta, né? Pela demarcação do território tupinambá, e é bom salientar para vocês que a gente teve a repatriação, né, esse ano, do manto tupinambá, que para nós, enquanto povo tupinambá, é um ancião que tem todo ali, né, o conhecimento da nossa ciência, da nossa história, da nossa tradição, e que vem com todos os saberes da nossa ancestralidade retornando para o seu território brasileiro. Não retornou para o nosso território, território do Pinambá de Olivença, mas está em solo brasileiro. E com essa, os mais velhos sempre falam que desde 2000, né, a gente tem ali a anciã, né, a Motara, uma das que fez o levante do povo tupinambá, reivindicando, né, a volta do manto, porque acredita-se e acreditamos que com a volta do manto a gente tem, né, novamente o direito e o retorno do nosso território originário para nós, né, para ter a autonomia de poder, né, de forma, né, autônoma, gestar o nosso território. Eu coloco também as tentativas, né, que a gente pode colocar, né, atualmente, né, na contemporaneidade. Um foi, primeiro, né, para todo o processo de colonização, imperialismo, né, veio ali com a função de apagamento dos povos indígenas. A gente tem festividades até os dias de hoje, né, como a virada, por exemplo, do povo tupinambá, que é a puxada do mastro, né, com influência do catolicismo na região, que, na verdade, para nós, a gente tem um encantado por trás, né, dessa festividade, que era uma festividade que, lógico, sofreu ressignificações, né, mas é uma festividade indígena com símbolos do catolicismo, mas que para nós representa, né, a força dos guerreiros, né, esse puxar o mastro, que antes era a corrida do toro, né, para o centro da aldeia trazer proteção, a gente hoje puxa o mastro, né, da mata, pelo mar, para chegar no peão da aldeia, no centro da aldeia do povo tupinambá, para trazer, né, proteção durante todo o ciclo de humano do povo tupinambá. Então, para falar para vocês que por mais que todo esse processo, né, principalmente, né, da retirada de língua, a questão de não permitir, né, que a gente cultuasse todas as nossas culturas, ritos, tradições, a gente ainda permanece de forma resistente e resiliente, né, ressignificando todo esse processo de violência que nos foi cometido. A gente conseguiu, né, estrategicamente, resistir todo esse processo e e continuar, né, com os nossos rituais. Então, a ressignificação ela é bem presente, né, para nós, enquanto povos indígenas do Nordeste, mas não deixamos de resistir e de existir. Por mais que até a década de 90 só era, eu acho que só o povo funiô, que era reconhecido enquanto povo indígena, né, no Nordeste, né, brasileiro, e mesmo assim os outros povos, né, resistiu e continuaram cultuando a sua cultura, suas tradições, e vem ali um levante bem grande, né, e resistência na década de 90, e o Estado não teve como dizer não, que não tinha tanto povo. Por exemplo, o estado da Bahia, no novo censo de 2022, é o segundo estado né, do Brasil onde tem mais povos indígenas.
Inclusive, nós na Bahia somos 30 povos, né? Só na região norte, né, tem mais de 16 povos, né? E mesmo com todo o processo, né, de início, né, de violência ali, com toda a retirada, né, tentativa de retirada das nossas, né, culturas e tradições, nós, povos indígenas da Bahia, estamos resistindo e não deixando nos apagar. Então, é um novo processo, né, de resistência, principalmente nessa autonomia e defesa, né, do cuidado pelos nossos territórios. Então, os territórios indígenas no Estado brasileiro são as áreas mais conservadas, né? E mesmo com tudo o que está acontecendo no Brasil, né, agora, recentemente, várias queimadas, né, as áreas mais protegidas são os territórios indígenas, né? Eu destaco também uma questão, né, que é colocada em pauta, que pelo o marco, né, dos povos indígenas do Brasil, principal em relação ao direito, né, territorial, vem com a Constituição de 1988, precisamente, né, nos artigos 231 e 232. Então, a gente vem aí, né, sofrendo várias retaliações pelo Estado brasileiro, seja no executivo, seja no legislativo, no judiciário, né, pela essa retirada do direito. E estamos com um congresso, por mais que hoje a gente temos, né, um presidente, né, que para nós é como democrático, né, que apoia as causas indígenas como um parceiro, um alinhado, mas temos um congresso completamente contrário, né, à defesa dos direitos dos povos indígenas. E isso está implicando principalmente, né, na demarcação dos territórios. E ali, no início da década de 90, né, dos anos 2000, vários povos, né, deu início, principalmente no Nordeste, na tentativa e estratégia de fazer jus, né, à Constituição Federal, ao direito territorial, um processo de retomada. Então, as retomadas dos seus territórios foi uma estratégia dos povos, né, indígenas de fazer valer, de fato, a lei, né, a ser cumprida. Então, com isso, veio várias violências, né, e conflitos, e a questão, né, da criminalização dos lideranças. Somos colocados sempre em pauta, né, como os falsos índios, como os ladrões de terras, a mídia, né, ela é bem precisa também, a gente não tem como não pensar que é comprada e que essa mídia só é colocada, né, o que as pessoas de poderes executivos que têm o dinheiro querem, né, e não a verdadeira história de fato que acontece, né, nos territórios indígenas, eles vêm com um processo, né, de criminalizar as lideranças, implantando drogas, prendendo as lideranças, violentando, para poder deslegitimar todo o processo de luta, né, dos povos em defesa à demarcação dos seus territórios. Então, essa é uma estratégia muito utilizada no sul da Bahia, e com apoio total, né, da milícia, né, da polícia. E não podemos deixar também de colocar em ênfase que o estado da Bahia, ele é um dos estados do Brasil, né, na Bahia e no sul, né, do país, onde o próprio estado deu os títulos de terras, né, para fazendeiros, né, terras totalmente, né, originárias dos povos indígenas. Então, hoje, né, essa questão, né, das demarcações das terras indígenas também tem uma grande implicação na questão partidária.
Por mais, por exemplo, né, que o território tupinambá, a gente derruba o marco temporal, né? O marco temporal foi uma tese que foi, né, dada ali pelo Supremo Tribunal da Justiça no Estado brasileiro, enquanto inconstitucional. E mesmo assim, o Congresso Nacional colocou em pauta e aprovou uma lei, né, a 14.071, onde abre as portas dos territórios, né, dos territórios indígenas para arrendamento de terras, né, para grilagem, e também coloca em risco, né, todos os processos de demarcações das terras que foram dados, né, após, né, a Constituição Federal, né, que é ali o marco, né, dos direitos dos povos indígenas. Então, eles colocam em pauta que todo aquele povo, né, que fez o seu levante, seu reconhecimento após 88, não tem direito ao seu território. Só que nós, enquanto povo tupinambá, temos, né, como comprovar, né, inclusive temos parentes indígenas que têm os títulos, né, são os próprios proprietários dos seus territórios, que nunca saímos do território tupinambá de Olivença, que sempre estivemos ali. Então, a gente não tem como ser colocado nessa questão da tese, né, do marco temporal. A Lei 14.071 também não tem como, né, não valer, né, fazer valer, entrar em vigor em relação ao processo demarcatório do povo tupinambá. E aí a gente tem aí agora uma nova tentativa, né, que é a PEC 48, que vem com o mesmo, né, objetivo, né, do marco, né, da tese do marco temporal. Além disso, a gente estamos agora com uma Câmara de Conciliação, onde está sendo negociadas as terras indígenas, né, do país. Inclusive, a gente teve, no primeiro momento, né, a participação das regionais, né, do Movimento Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, e entendemos, né, enquanto lideranças, né, e representantes dos territórios, que esse espaço, né, para nós, não é um espaço, de fato, que vai garantir o direito dos povos indígenas, e sim uma negociata, né, das terras indígenas, que vai fazer com que não aconteça a demarcação dos territórios e não haja o direito, né, dos povos indígenas, principalmente as suas terras. E com isso, foi feito, né, pela Articulação Nacional dos Povos Indígenas, uma carta, né, comunicando a saída. E agora, essa semana, né, o ministro, né, Gilmar Mendes, coloca uma convocação novamente para que haja representação, né, dos movimentos, né, indígenas do Brasil nessa comissão, né, de conciliação. E nós, enquanto lideranças, não aceitamos, né, entrar, porque a gente tem o Conselho Nacional dos Povos Indígenas, que foi ativado novamente, né, nesse novo governo do Lula, né, e é onde tem as representatividades, né, de todas as regionais e de forma divisória entre os estados brasileiros, né, a representatividade mesmo, né, dos povos indígenas e um espaço que dá e que tem autonomia, né, de fazer todas as discussões sobre a questão indígena do país. Então, essa comissão, onde tem ali, principalmente, né, as esferas, né, tanto ali né, judiciária, executiva, né, legislativa, elas não nos representam enquanto representação dos nossos movimentos. Então, para nós, não faz jus continuar nessa comissão, tendo a representação somente de 6 pessoas, né, 6 representantes indígenas nessa comissão, porque a nossa discussão, a gente já tem, né, um espaço para isso, né?
dentro da governança, né, do país. Então, a gente não aceita estar nesse momento, né, dentro dessa comissão. É uma pauta que está, né, atualmente e agora, né, nesse já, implicando, né, a celeridade das demarcações dos territórios. Então, falar para vocês que nós, né, povos indígenas do sul da Bahia, né, por todo esse processo de violência e dados como falsos indígenas, né, vem ali, né, desse processo também que não podemos esquecer da miscigenação, né? Essa questão também da política integracionista que fez com que esse contato, né, essa classificação que é dada, né, pela a FUNAI, que hoje se chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas, de entender o que é ser indígena. Então, essa classificação de indígena que já tem contato, integração, já não tem mais direito, né? Indígenas isolados, né? De pouco contato. Então, essas classificações que foram feitas do ser indígena implicaram, né, nessa construção da política indigenista do país. E que hoje, a política indigenista do país, muitas coisas, né, não garante de fato o direito dos povos indígenas. Então, essa questão de ocupar esses espaços, né, tanto os espaços legislativo, né, executivo, né, a participação dos povos indígenas nesses espaços, é para que, de fato, a gente venha, né, a construir uma política indígena, uma política que realmente garanta, né, todos os direitos dos povos indígenas. E aí eu deixo aberto, né, a questionar, né, e aí a gente pode também estar falando mais sobre como é que é feita as estratégias de luta, né, dos povos indígenas no sul da Bahia, né, precisamente, né, contra essas estratégias, né, tanto do governo como também da milícia, de deslegitimar, né, a luta, né, dos povos no sul da Bahia pelos seus territórios. Então, falar que, por mais que a gente esteja, né, hoje, na contemporaneidade, com uns espaços maiores de participação dos povos indígenas, a gente continua, de certa forma, ainda sofrendo o genocídio dos povos indígenas. E a gente continua também, por mais que tenha mudado as nomenclaturas, né, a gente continua naquele tempo, né, de 1500, quando houve a invasão. Porque o que antes era chamado comercialização, hoje a gente tem aí um sistema chamado capitalista, né? O que hoje, né, antigamente era colocado como invasão, né? A gente hoje tem aí, né, tanto o legislativo, né, as leis do país, que faz de fato com que continue, né, as invasões nos territórios indígenas. E ainda nos territórios que já são demarcados. Então, essa negação da identidade do ser étnico, ela não é por acaso. Ela está totalmente correlacionada, né, na questão territorial. Se você não é indígena, se esse povo, eu faço com que ele não seja reconhecido enquanto indígena, isso não garante para ele o direito ao território. Então, assim, o agronegócio, né, pode avançar dentro das terras originárias dos povos indígenas no país, de forma que eles colocam, né, como legal, né, pelo fato dessa construção dessa política indigenista, que foi uma política, né, totalmente, né, integracionista, construída, né, dessa forma, no pensamento do desenvolvimentismo do país, e que continua até os dias de hoje. Então, o que antes a gente falava, né, que os povos indígenas eram tutelados, a tutela ela ainda é um fantasma por trás, porque nesses espaços, por exemplo, né, como eu falei para vocês, na Câmara de Conciliação, onde tinha que ter a voz dos povos indígenas, quem participa
né, são os órgãos que trabalham com a questão dos direitos indígenas e que têm a voz mais alta que os próprios povos indígenas e faz com que, de fato, os direitos dos povos indígenas não venham, né, a ser cumpridos, como está, né, ali na Constituição Federal de 88. O que eu quero passar é que o Estado brasileiro ele precisa e necessita fazer reparação histórica para os povos indígenas, né? E não há reparação, né, sem que haja a demarcação dos territórios indígenas. Então, essa luta pela demarcação das terras indígenas não é uma luta, né, somente nossa enquanto povos indígenas. Tem que ser uma luta coletiva, né, de todos, né, de todos, pelo fato que hoje a gente está falando, né, sobre justiça climática, né? Hoje a gente fala, né, em todo esse processo de desmatamento que está havendo e que nós, enquanto seres humanos, estamos sendo prejudicados. E onde está a maior proteção das áreas verdes são os territórios indígenas. Então, a sociedade em si ser alinhada e apoiar a demarcação dos territórios indígenas é apoiar também a sobrevivência da humanidade. É apoiar, né, para a gente ter novamente e continuar a ter o respirar, esse respirar que é a vida. E não há vida sem a árvore em pé. Não há vida, né, desmatando toda a nossa mãe natureza. Então, é falar para vocês que toda essa conjuntura, né, esse abuso, essa violência que vem ali, né, desde a invasão, né, do período de colonização, implicou para todos nós, né, a chegarmos hoje à incerteza, né, de daqui a séculos, né, futuros haja, né, a existência de nós enquanto povos, né, seja indígena, quilombolas, ribeirinhos, né, todas as sociedades, né, existentes nessa terra, né, nesse planeta Terra. Será que vamos chegar a ter outras gerações, a ver outras gerações, dessa forma que estamos cada vez mais acelerando, né, o desmatamento, né, da nossa mãe terra e trazendo cada vez mais doença, né, para nós, sociedade, né, para nós, humanidade? Então, é entender que cuidar da natureza, né, é cuidar de nós mesmos, né? E não há um outro lugar a debater, né, de como fazer isso, como será, né, essa solução, a não ser, né, esse momento de estar com os povos indígenas, os povos ribeirinhos, né, os povos tradicionais que têm todo esse manejo e esse cuidado com os seus territórios, né, para garantir, né, sua subsistência, né, a sua vida.